Então, nós estamos falando um pouco sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa fé é a fé na pessoa dele, Jesus Cristo. Existe uma tendência hoje de falar de Jesus apenas como Jesus de Nazaré. Como eu falei para vocês hoje na homilia a respeito da chamada teologia horizontal, em oposição à teologia vertical. Essa teologia horizontal, ela tem a sua origem nos teólogos protestantes, sobretudo os teólogos da Tchecoslováquia, do início do século XX. Os teólogos protestantes, eles criaram essa chamada teologia horizontal, que tem a sua origem no chamado saduceísmo, de que eu falei hoje na homilia para vocês. Essa tentação de querer um Deus que nos sirva. E essa teologia horizontal, ela foi muito divulgada no século XX, sobretudo antes da Segunda Guerra, e depois ela começa a influenciar a teologia católica. E a teologia católica, que na verdade, quando se fala de querer, de querer um Deus, quer-se um Deus que vá fazer as minhas vontades aqui na terra. Quando se fala em religião, é apenas para ter um paraíso aqui na terra. E essa teologia horizontal, que busca um paraíso na terra, ela se encontra com o marxismo, com o comunismo, através de um teólogo protestante chamado Karl Barth, que tem vários discípulos, e daí provém o que nós conhecemos hoje como teologia da libertação, que tem uma origem protestante e depois entra na Igreja Católica, é abraçada por alguns teólogos católicos. Evidentemente não foi o Barth que fez essa teologia da libertação, mas ele dá as bases, porque começam a dizer, já logo depois da Segunda Guerra, que o comunismo e o cristianismo querem a mesma coisa. O cristianismo fala que quer o reino de Deus, o marxismo quer o reino, a sociedade socialista, marxista. Então, na verdade, tratam da mesma coisa. Para os dois sobreviverem, é preciso que os dois se juntem. Daí vem a chamada teologia da libertação. Mas tudo se baseia nessa teologia horizontal. Querer um Deus que fica lá no céu, que cuida de todos, mas que a gente aqui na terra, a religião consiste em criar um paraíso na terra, em vivermos bem, vivermos com alegria. E Jesus, que eles chamam Jesus de Nazaré, quase não usam o termo Jesus Cristo, porque Cristo significa ungido, Salvador. O Jesus de Nazaré é esse personagem maravilhoso, esse homem judeu, que nasceu lá na Palestina, viveu lá na Galileia, 30 anos, ensinou muitas coisas, é um grande mestre, atraiu muita gente e que pregou o reino. Não falam quase em reino de Deus, pregou o reino. Esse reino não tem o sentido escatológico, como a gente crê, um sentido de vida eterna, mas esse reino que Jesus de Nazaré pregou, um reino aqui da terra. Foi mal compreendido, foi traído, foi maltratado, morreu, deu a sua vida. Então nós seguimos a Jesus para darmos a vida pelos nossos irmãos, não no sentido sobrenatural, mas no sentido apenas a nível horizontal, no sentido apenas natural. Jesus é como um grande personagem, maravilhoso, fez muitas coisas boas, fez muito bem, serviu aos irmãos. Então a nossa religião deve ser só isso: seguir a Jesus, servindo uns aos outros, mas sem nenhuma dimensão sobrenatural, sem nenhuma dimensão também escatológica de vida eterna, apenas servirmos uns aos outros para tornarmos a vida aqui na terra uma maravilha. Isso, digo, antes de entrar o marxismo. Depois que entra o marxismo, aí isso já se torna um programa revolucionário em que todo cristão deve se empenhar para que se estabeleça aqui na terra o paraíso, que nós chamamos reino de Deus, e eles chamam a sociedade socialista e depois comunista.
Então esse é o grande problema da teologia hoje, que depois, evidentemente, ela penetra na Igreja Católica e começa a ter vários segmentos e começa a formar os clérigos. Entra nos seminários, e muitas vezes através da literatura, através de livros, e começa a formar os clérigos. E formou muitos clérigos na Europa. E depois vem para a América, e aqui a gente vê a teologia da libertação como essa grande força aqui na América, mas houve muita infiltração nos seminários e muitos sacerdotes, centenas e centenas, vieram para a América para implantar esse sistema. Entenderam? Mas é claro que é por um mau entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nessa teologia vertical, eles não pregam heresias. Você não vai ver heresias, raramente vê heresia, a não ser um ou outro mais radical, mas em geral não falam heresia, simplesmente eles silenciam as verdades. A grande apostasia que nós vemos hoje, dentro da igreja, não é a pregação de heresias, embora tenha também, mas o grande mal é o silêncio de verdades eternas. Silêncio da dimensão escatológica nossa, silêncio da dimensão do céu, silêncio do cuidado com a salvação das almas, silêncio com relação à redenção que Jesus veio trazer, ao verdadeiro sentido do mistério da redenção, que é a de salvação. Esse silêncio, então dificilmente vocês vão ver heresias sendo pregadas dentro da igreja, embora tenha também, mas vocês vão ver a omissão. O grande pecado contra a fé hoje é de omissão de verdades eternas, do sentido do pecado, do sentido da própria vida espiritual com profundidade, do sentido de vida eterna, do sentido de uma verdadeira conversão, da pessoa de Jesus Cristo como Salvador. Então a gente vai ver um silêncio e vai ver essa teologia horizontal penetrar nas nossas igrejas, de modo a que nós vamos fazer festa. Nossa missa tem que ser festa, nossos encontros têm que ser festa, tudo é festa, tudo é festa. Temos que festejar. E agora, depois da pandemia, isso vem muito à tona, porque os argumentos que se usam em geral é que, bom, o povo ficou tão triste, todo mundo amargurado, todo mundo em casa trancado, então a gente precisa festejar a volta, mas festejar algo sem Deus, deixa Deus lá. E vamos fazer a festa aqui. Então, muitas vezes a festa vai para a liturgia, a festa vai para a própria vida espiritual, a festa vai para a própria pregação, e há um silêncio com relação à vida eterna, esse sentido de vida eterna. Quando se fala, por exemplo, em caridade, não é caridade, é filantropia, vamos servirmos uns aos outros, não como caridade, não como vendo Jesus em cada pessoa, mas vamos fazer porque Jesus de Nazaré, ele deu a vida pelos seus irmãos, vamos dar também, é isso que ele veio trazer, e basta aqui, e fica tudo por aqui. Quando morre alguém, bom, já fez a sua Páscoa, já está todo mundo canonizado. A gente vê, por exemplo, quando há as missas de sétimo dia, etc., morreu alguém, voltou para a casa do Pai, uma frase assim muito ambígua. Voltou para a casa do Pai, voltou, então ele veio de lá, voltou, uma coisa assim meio ambígua. Depois foi para a casa do Pai, de repente não, de repente está no purgatório. Se foi para a casa do Pai, não precisamos mais rezar pela alma. Se foi para a casa do Pai, então todo mundo está salvo. Então são pequenas frases assim que a gente vai vendo, tudo fazem parte dessa chamada teologia horizontal. Vamos todos festejar, vamos ser felizes aqui na terra. Então é preciso a gente tomar esse cuidado. Vamos olhar então por quem é Jesus. O que é que Jesus veio trazer para nós? Qual é o relacionamento de Jesus, por exemplo, com o povo hebreu ou com Israel? Tudo se resume em Jesus no mistério pascal. Quando falamos mistério pascal, não falamos só da Páscoa no sentido de ressurreição de Cristo, mas o mistério pascal como tudo aquilo que está em torno.
paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor e vinda do Espírito Santo. Porque Cristo veio, Cristo é o ungido, sacerdote, profeta e rei, é o Messias prometido. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E toda a sua vinda aqui na terra teve só esse objetivo, de salvar os homens. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ele disse isso. Ele é o médico. Quando vai à casa dos publicanos, comer com os publicanos, os fariseus o criticam e ele diz: o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Ninguém precisa de médico senão aquele que está enfermo. Portanto, ele veio como médico salvar, veio curar, veio resgatar a ovelha perdida, veio salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, ele disse lá para Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, todo o plano de Deus gira em torno desse mistério pascal. E no sentido tradicional é realmente o grande mistério da paixão, morte, ressurreição e depois a ascensão de nosso Senhor e depois a vida do Espírito Santo sobre a igreja, que dá continuidade a Jesus aqui na terra. Então, essa é a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré? É, porque morou em Nazaré. Nós o identificamos com aquele jovem de Nazaré, com 30 anos, etc. Mas não é um jovem como outro qualquer, não é um homem como outro qualquer, é Deus humanado, Deus feito homem. Então todo o mistério de Cristo tem que partir desse mistério do Filho de Deus feito homem, que veio com um objetivo, que é a salvação da humanidade. Veio restabelecer aquela amizade que havia sido quebrada lá em Adão. E porque o homem quebrou essa amizade com Deus, o homem foi se perdendo. Aí o homem foi se perdendo. Aí daí vieram as religiões, vieram as guerras, veio a dissolução da família e todas as consequências do pecado original por causa dessa quebra da amizade que o Adão fez com Deus. Então Cristo veio reatar essa amizade. Então é Deus que nos procura e diz: vamos fazer comunhão. Mas essa comunhão exige uma mudança de vida, exige uma conversão. Por isso, quando ele começa a pregar, ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho, crede na Boa Nova. Que Boa Nova é essa? É que Deus nos ama e que quer estabelecer conosco comunhão. Deus nos criou para isso, por amor, e que quer essa comunhão. De modo que essa comunhão, é evidente que nós temos ali na cruz o sinal dessa comunhão. E a cruz tem a haste vertical, quer dizer, a primeira comunhão do homem com Deus, e depois os homens entre si. Mas vocês vejam que na cruz o horizontal, que nós chamamos de patíbulo, ele está pregado no vertical. Então não se pode ter essa fraternidade universal sem essa comunhão com Deus, ela vai ser falsa. É claro que nós não queremos guerra, queremos paz com todo mundo, etc. Vamos ficar bem com todo mundo. Evidente, ninguém vai viver brigando. Mas não vai haver paz verdadeira sem esta verticalidade. É impossível. E Cristo veio exatamente mostrar isso. E essa teologia horizontal, vamos dizer todos em paz, todo mundo muito bem, o certo e o errado não existe, o que importa é a cabeça de cada um, e vamos olhar aquilo que nos une, é tudo muito ótimo. Porém, se Deus nos divide, então não falamos dele. Se Cristo nos divide, não falamos dele. Se a igreja nos divide, não falamos dela. Falamos coisas bonitas, né? Vamos falar da natureza, né? Da tartaruga, né? Do cágado lá, vamos falar do passarinho, tudo muito bonito, né? Tudo muito lindo, vamos falar disso. Isso não nos divide, então vamos falar disso. Vamos falar de uma paz assim, todo mundo bem, né? Se abraçando, né? Todo mundo de branco, né?
Este ano quero paz no meu coração. Só isso. Todo mundo alegre, todo mundo de branco. É muito bonito. Só que não existe isso sem Jesus Cristo. Então Jesus, ele foi desde o início como um sinal de contradição. É um sinal de contradição. Porque ele mostra aquilo de que o homem necessita e muitas vezes o homem não quer. Nosso Senhor nos mostra aquilo de que nós precisamos, mas nós queremos do nosso jeito. Por isso Jesus, já naquela época, ele parecia para o povo de Israel esse sinal de contradição. E aqui nós pegamos três coisas, três pontos importantes, a gente que falamos de Jesus como sinal de contradição, diante primeiro do povo, da lei, depois Jesus, sinal de contradição diante do templo, e depois sinal de contradição diante da fé no Deus único. Vejamos o que Jesus nos fala a respeito da lei. Quando falamos de lei antiga, nós pegamos a lei que está lá no livro do Êxodo. Tem lá os 10 mandamentos e depois aquele conjunto de leis que Deus coloca lá, leis litúrgicas, leis sociais, são várias. Depois, com os fariseus, aceitos fariseus, muitas leis, a tradição, eles recolhiam muitas leis, havia lá 300 e tantos mandamentos, mais outro tanto de preceitos, e até discutiam qual era o maior, e muitas minúcias, né, com relação às leis e preceitos, vários. Por isso Jesus começa no Sermão da Montanha, ele vai dar o verdadeiro sentido da lei. Começa a lei com as bem-aventuranças. E começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza de espírito não significa apenas do ponto de vista material, mas a pobreza é o homem que se despoja de si mesmo para receber a Deus. Como o salmista Davi diz lá, né? Deus falando por Davi, né? Abre o teu bico, a tua boca, que eu vou te alimentar. Claro, estás com fome, eu vou te alimentar. E a imagem que se coloca, a imagem do pássaro que chega com o alimento, né, com o bichinho, e dá os filhotes lá no ninho, com o biquinho aberto, vai lá e coloca. Então, essa é a imagem de Deus que vem nos alimentar. Então tem que ver que nós estamos com fome, e Ele nos alimenta. E é muito significativo isso, porque essa pobreza de espírito significa, eu reconheço que eu preciso desse alimento de Deus, que é a sua palavra, que é o seu amor, que é a sua graça. E a partir dessa pobreza de espírito, quer dizer, quando o homem reconhece que é frágil, que é pequeno, que é pobre, aí começa Deus a agir na alma. Assim como o primeiro pecado foi o pecado de autossuficiência, o homem, para ser resgatado, ele tem que reconhecer que ele não é autossuficiente. Por isso, Jesus Cristo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Não sou autossuficiente. Então, Jesus vai mostrar que a lei, ela é aplicada a nós, existe para nós, mas para que nós demos a verdadeira interpretação da lei, temos que ter humildade. E ele faz uma advertência no Sermão da Montanha, que está lá em São Mateus, capítulo 5 a 8. Não penseis que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, mas vim completar ou complementar, dar a verdadeira interpretação da lei. Mas para nós compreendermos essa interpretação, temos que ter pobreza de espírito. E daí ele vai então mostrando as várias bem-aventuranças que são para nós a chave da verdadeira felicidade. Não penseis que vim revogar a lei os profetas. Não vim revogá-los, mas vim levá-los à perfeição. O céu e a terra podem passar, mas não passará um iota, um ápice sequer da lei, sem que tudo se cumpra. E se alguém transgredir uns destes mandamentos, por menor que seja, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então Jesus é sinal de contradição
porque ele segue a lei e diz: eu não vim abolir a lei, mas ele dá a verdadeira interpretação da lei. É muito interessante quando colocam lá diante de Jesus aquele homem com hidropsia, estava com a barriga d'água lá, e era dia de sábado. E ele diz: é lícito curar em dia de sábado ou não? Porque havia uma discussão. E Jesus então cura. E eles ficam apavorados: espera aí, mas está trabalhando no dia de sábado? Depois os discípulos têm fome e vão colher espigas lá e começam a comer no dia de sábado. E os judeus começam a criticar Jesus: espera aí, mas eles estão trabalhando no dia de sábado. Jesus diz: mas eu estou com fome. Vão ficar com fome por causa do sábado. Então o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer, ele dá a verdadeira interpretação da lei. E o que isso significa para nós? Significa para nós que Jesus Cristo, toda a lei, ela existe para a nossa santificação e para a nossa salvação. Nós não somos escravos da lei. E a igreja nos faz exatamente isso quando nos dá a lei, né? E isso nos impede, aliás, nos ajuda a nós não cairmos no escrúpulo. O escrúpulo faz um grande mal, porque o que faz o escrupuloso? Pega a lei e leva a lei às últimas consequências, como se Deus tivesse uma lente, uma lupa, procurando todos os detalhes das nossas quedas, ou possíveis quedas, e daí a gente cai no desespero, porque eu não consigo parar de pecar, e começo a ver pecado onde não existe. Então nós temos que ver qual é o verdadeiro sentido da lei, senão a gente vai cair no escrúpulo. Preciso ter muito cuidado quando nós estudamos os livros de teologia moral, porque se não for bem direcionado, nós caímos nos escrúpulos. Meu Deus do céu, estou desesperado. Eu tenho visto pessoas realmente desesperadas: não dá mais, eu não consigo parar de pecar, pronto, acabou-se. Então, lembrei de um padre que era tão escrupuloso na hora de celebrar a missa, tão escrupuloso, que na hora de fazer a cruz tinha que ser bem certinho assim. E eu aprendi com ele a fazer a cruz certinho assim. Mas às vezes ele fazia assim, quando chegava assim, errou, ele apaga. Fazia de novo. Fazia assim. Se Deus estivesse com a lupa ali, faz direito, 4 ângulos retos, hein? Se tiver um obtuso, já é. Às vezes na nossa vida nós fazemos isso. Que nós temos que ver qual é o verdadeiro sentido da lei. Por isso que Cristo começa com as bem-aventuranças. Depois ele vai explicar os mandamentos, entenderam? Senão a gente vai errando. Por isso Santo Tomás, quando começa na teologia e a parte moral dele, ele começa com as virtudes. Primeiro isso. Senão a gente vai transformar a vida espiritual em apenas um pode e não pode. Não podemos tornar a nossa vida católica num pode e não pode. Pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. É claro que tem coisas que não podemos fazer. Não posso chegar ali e dar um tapa a ninguém. Não posso, a não ser em legítima defesa. Se for me defender, de repente, um padre já idoso me dizia: Cristo falou que se der na tua direita, você dá na esquerda, aí mostra a esquerda. Mas depois ele não falou mais nada. Mas isso quer dizer, o seguinte, eu tenho que ter um cuidado de não ficar com uma fita métrica na minha vida espiritual. Isso não quer dizer que eu vou ser laxo. É o outro oposto, o laxismo e o escrúpulo. Então, por isso Jesus Cristo dá a verdadeira interpretação da lei. Os judeus, os fariseus, eles buscavam mais milimetricamente detalhes da lei até ao exagero. Não pode curar em dia de sábado? Não pode pegar espiga em dia de sábado porque está com fome? Então Jesus diz que a lei foi feita para o homem. São Paulo vai mostrar essa interpretação de uma forma mais simples. A lei foi feita por causa das prevaricações.
Quer dizer, a lei foi feita por causa do pecado, então faz a lei para que não se peque. Então, se você vê numa sala escrito proibido fumar, é porque alguém já quis fumar ali. Então faz a lei para proibir. Ontem lá na Basílica, vi lá aquela imagem bonita que tem do crucifixo, né? Lá no altar, muito lindo, né? Está escrito lá, proibido tocar. Assim, alguém já tocou. Então faz a lei para que não haja uma prevaricação. Entendeu? Então a lei foi feita por causa da prevaricação. Só que, com a vinda de Cristo, a lei não é só por causa da prevaricação, porque a lei vem agora com a graça. E a lei em si, ela é algo frio, só que agora vem com a graça. Você vai ser tentado a prevaricar, vai ser tentado a cair, mas você vai ter a graça para vencer, para lutar. Eu vou te levantar, vou te acolher, vou te dar a graça de santificação e tal. Então a lei em si só, ela não salva. O que salva é a graça de Deus, que vem para o cumprimento verdadeiro da lei, no verdadeiro sentido. Proibido tocar, está lá no crucifixo. Mas de repente alguma coisa bobeou lá, está caído. Não, está proibido tocar, deixa cair. Então não vê, a lei não é lei pela lei, mas a lei pelo sentido da lei. Proibido ir na contramão, está pegando fogo ali, aí chega o bombeiro, não, volta que é proibido a contramão, tem que dar toda a volta e deixa o povo morrer lá no fogo. Então a lei existe por causa da prevaricação, só que a legítima interpretação da lei, a gente tem que interpretar qual é a intenção do legislador, que é sempre o bem, não é o mal, pelo menos deve ser assim. Essa interpretação da lei, vendo a intenção do legislador, chama-se epiqueia. Epiqueia, a interpretação da lei segundo a intenção do legislador, que é sempre o bem, pelo menos se pressupõe. A gente faz uma epiqueia. Então foi exatamente isso que Cristo foi fazendo, dando a verdadeira interpretação da lei, dizendo que agora a lei, ela friamente ela não salva, mas a graça salva para o cumprimento verdadeiro da lei. Então ele começa com o Sermão da Montanha e vai mostrando, dando o verdadeiro sentido do sábado, o sentido das próprias normas, do imposto, o sentido da justiça, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Depois dá o perdão e por aí vai. Então a relação de Cristo com a lei é dar o verdadeiro sentido da lei, não é destruir a lei. Agora ele vai fazer uma nova aliança com a humanidade. Essa aliança ela é feita com o seu próprio sangue e vai nos dar a lei da graça a partir de agora. Então nós não somos escravos da lei, nós temos a lei como meios. O Papa Leão XIII tem uma encíclica chamada Libertas, um dos maiores papas que nós tivemos nos últimos tempos. Na verdade, tivemos muitos papas bons, mas Leão XIII, ele escrevia muito bem, o latim dele é difícil, nossa mãe, mas ele escrevia muito bem. Então ele tem uma encíclica chamada Libertas, que é uma encíclica feita para combater o liberalismo. Vale a pena conhecer a encíclica. E ele coloca a lei. Por que foi feita a lei? A lei existe como muro que nos protege. A lei não é para nos oprimir, mas para nos proteger. Isso é como um muro de uma cidade. Aquela lei vai proteger para que ninguém se perca, para que o inimigo não entre e para que você não saia, para que você não se perca saindo. Os mandamentos são como 2 trilhos do trem. Esse é o sentido que ele dá. Então, o trem vai lá, tem os 2 trilhos. Se não tivesse trilho para o trem, o que aconteceria? Ia para um lado, para o outro, ia se perder, sem rumo. Então, a lei de Deus, ao invés de nos prender, nos tolher, a lei nos protege. Então esse é o verdadeiro sentido da lei que nos dá Jesus. A lei nos protege. Se você tem uma lei, segue a lei, graças a Deus. Por isso, você só é livre se você obedece às leis, senão você se torna escravo. É difícil às vezes a gente entender. Eu me lembro no tempo do seminário, meu Deus do céu, como é que pode? A obediência, ela garantia a liberdade? No sentido errado que a gente tinha de liberdade.
Verdadeira liberdade está em ser obediente, porque a obediência à lei, ela vai nos proteger para nós não nos perdermos e ficamos sem rumo, ouvindo uma aqui, ouvindo outra ali, outra acolá, lendo uma coisa acolá, olhando para o que eu estou sentindo, me deu vontade de fazer naquele momento, daqui a pouco me deu vontade de fazer outra coisa, eu fico meio que perdido. Então o que faz a lei? A lei me protege. Então a lei protege a minha própria liberdade. Claro, estou falando aqui de lei de Deus. A lei dos homens pode nos proteger a liberdade na medida em que elas estão sujeitas à lei de Deus. Claro, não pode ter uma lei iníqua, essa lei não é de Deus e não é inspirada em Deus. Portanto, esse relacionamento de Cristo com a lei nos mostra o verdadeiro sentido dela e nos mostra que ela é a garantia da nossa liberdade. Por isso ele diz: quem comete pecado se torna escravo do pecado. Portanto, perde a liberdade. Hoje se fala muito em liberdade. Liberdade. Nos anos 80, sobretudo 70, 80, gritava-se nas ruas, né? Liberdade. Eu lembro que no tempo de faculdade, queremos liberdade. Proibido. Tal. Hoje o discurso é outro, mas porque o pessoal já ficou todo mundo liberado, faz todo mundo o que quer. A tendência hoje é exatamente tolher a liberdade até de fazer as coisas boas. Então aqueles que gritam muito nessa falsa ideia de liberdade são os que mais combatem a liberdade, a verdadeira liberdade. A Revolução Francesa falava muito em liberdade. Vamos acabar com o antigo regime que tolhia as pessoas, escravizava todo mundo. Hoje fazem a mesma coisa com a palavra democracia, que é só trocar, liberdade e democracia. Está contra a democracia? Cortamos o pescoço. Bem, então não tem liberdade para fazer o que é uma contradição. É uma contradição. Se fala que democracia é a liberdade de eu falar o que quiser e me expressar, etc., mas se eu não posso me expressar e me cortam o pescoço, então é um discurso mesmo da guilhotina. Por isso é possível que venha a guilhotina. E já começaram a guilhotina aí nas línguas. A primeira guilhotina que fazem para a gente é a guilhotina da língua. Estou aqui, mas não posso falar. É um problema sério. Depois vamos olhar o relacionamento de Jesus com o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era para Jesus a casa do Pai. A casa do Pai. E é interessante como ele coloca esse sentido. Depois ele coloca, quando ele, por exemplo, a casa do meu Pai é casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então o templo é muito simbólico para o povo de Israel, porque era como se fosse a morada de Deus na terra. Era uma coisa muito sagrada. Mas depois, com o passar do tempo, o templo, pelo menos o templo lá do templo de Jesus, tinha sido construído por Herodes para agradar o povo, era considerado, já tinha deixado entrar, muitas coisas ruins no templo. Por exemplo, lá, os vendilhões, era permitido vender as coisas, sobretudo, vendia as coisas para os judeus que vinham de outras regiões e precisavam de dinheiro para o templo, precisavam do boi, do cabrito, enfim, das coisas, não iam trazer aquilo nas costas, vindo lá de Roma, por exemplo. Então chegava lá, comprava. O dinheiro do templo era de outro dinheiro, não era o dinheiro comum, porque o dinheiro comum era o dinheiro dos romanos, que era o dinheiro de pagão. Tinha imagem lá de César, então não podia usar aquela imagem no templo, porque poderia ser idolatria. Então, tinha lá o pessoal no templo, no átrio dos gentios, com lá suas barraquinhas, que ia lá e vendiam, e trocavam, etc. Era normal. O problema é que aquilo ali havia se tornado, o próprio templo tinha perdido o sentido. Então era o templo mais como casa, como parede, como estrutura, do que o próprio sentido do templo de ser casa de Deus, de ser porta do céu. Como dizia o Salmo, aqui é a casa de Deus e porta do céu. Então perdeu esse sentido.
Então Jesus Cristo vem mostrar o verdadeiro sentido do templo. E ele ia no templo, expulsou os vendilhões, ia lá pregar, fazer orações, ia nas grandes festas. Com 40 dias já foi apresentado lá, ia na Páscoa. Aos 12 anos ele ficou no templo, ensinando, e dizia, e depois disse para Maria e para José: não sabias que eu devo fazer a vontade do meu Pai? Está aqui no templo. Mas ele vai dando o verdadeiro sentido de tudo aquilo. Havia, por exemplo, lá um facho de um grande candelabro, tão grande que iluminava grande parte do templo. E diante daquele candelabro, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então dá o verdadeiro sentido do templo. E fica todo mundo assustado. Eu sou a luz do mundo. Porque diante daquele candelabro que ele disse isso, que iluminava com o seu fogo lá. Então ele disse: esse fogo aqui ilumina o templo, toda a parte dourada, bela do templo, mas eu sou a luz do mundo. Então esse candelabro que ilumina aqui representa a mim mesmo, em outras palavras. Depois ele vai dando o verdadeiro sentido do templo como ele mesmo. Destruí esse templo feito por mão de homens e eu o reconstruirei em 3 dias. Então aquele templo ali representa ele mesmo. Então isso criava entre os judeus, criava um desconforto, e os fariseus então ficavam furiosos. Esse homem mexe na lei, esse homem agora mexe no templo, e fala em destruir o templo. E depois ele diz: está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Mas falar isso para o judeu, mas dá o verdadeiro sentido do templo, e que depois a igreja retoma, quando a gente entra no templo, na igreja, casa de Deus, porta do céu. É o céu na terra. Pois a igreja procurou colocar isso na sua arquitetura. O arco cruzeiro, por exemplo, que vocês veem na entrada aqui, né? Arco cruzeiro é aquele arco que separa a nave da igreja do presbitério. Ele chama-se arco cruzeiro, onde ficam as imagens, o altar. Aquilo ali representa o céu. A gente chega na porta do céu e Deus nos alimenta com a Eucaristia ali, por isso tem a mesa de comunhão ali. Eu cheguei à porta do céu. Presença dos ministros lá, aqui um pouco diferente, porque tem ali aquelas tábuas onde eu permito, por necessidade de espaço, que os homens fiquem, mas ali ficariam os monges, os cônegos, os padres. Aquela parte do presbitério já representa o céu que se abre para nós. Por isso, na Semana Santa, quando no Sábado Santo está tudo coberto, e na hora do glória aquilo se abre, é o céu que se abriu para nós com a ressurreição de Cristo. Então a igreja procurou dar o verdadeiro sentido do templo, né? Você entra na igreja, geralmente as basílicas têm que ter 12 colunas representando os 12 apóstolos. Ela é muito alta e em algumas igrejas eles procuram colocar lá a chamada relação áurea, a mesma relação que há entre largura e altura, né? Nas igrejas barrocas, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, a largura, a altura da igreja é uma largura mais a metade da largura, por isso a igreja é bem alta, aquilo é uma proporção, todas elas são assim, extremamente proporcionais. Você vê lá a igreja da Antiga Sé, a igreja de São Francisco de Paula também tem essa característica. Então a igreja procurou, né, colocar na sua arquitetura, à medida que o tempo foi passando, o verdadeiro sentido do templo como barco, como casa de Deus, como porta do céu e como o próprio Cristo. Entrar na igreja é entrar no próprio Jesus. Eu digo tudo isso porque o sentido de igreja muitas vezes se perdeu e se transformou em casa de comunidade, local de encontro. Eu conheci uma diocese lá no planeta Marte que o bispo dizia exatamente isso. Não façam igrejas, façam casas de comunidade. Então só começaram a fazer caixotes, tudo facilitando para as pessoas se reunirem e festejarem.
Esse tipo de arquitetura, ele demonstra uma mentalidade em que não existe mais templo, existe uma casa em que a família se reúne para festejar. Por isso a gente entende palmas, danças, e piruetas e coisas do tipo, exatamente nesse sentido. Então Cristo dá o verdadeiro sentido do templo, e isso causou escândalo. Então, como causou escândalo na lei, causa escândalo também o verdadeiro sentido do templo. Mas o escândalo maior que Nosso Senhor causa lá entre eles, e ele aí é pedra de escândalo nesse sentido, ou sinal de contradição, são as atitudes dele mostrando que ele é Deus. Teus pecados te são perdoados. Aí, mas só Deus pode perdoar pecados. Vai, a tua fé te salvou, teus pecados te são perdoados, vai, não peques mais. Só Deus pode fazer isso. Então, os judeus, eles olhavam em Jesus uma pessoa estranha e que blasfemava, porque ele tomava atitudes que só Deus pode tomar. Então, para os judeus, Jesus Cristo estava indo contra o monoteísmo. Só existe um Deus, por que ele está dizendo que Deus é pai dele? Não pai no sentido como nós somos, mas como nós somos filhos, mas pai no sentido da natureza. Mas o Senhor vai mostrar para eles, quando fala do Pai e depois fala do Espírito Santo, que é um só. Eu e o Pai somos um. Só que os judeus não entenderam assim. E usaram isso como prova contra Jesus, lá no Sinédrio. Então, Cristo Nosso Senhor, ele mostra que Ele é Deus, e isso fere os ouvidos dos judeus. Por isso, então, eles vão condená-lo à morte e dizem que é por blasfêmia. Mas Nosso Senhor, isso não os desculpa, pelo contrário. Porque Nosso Senhor provou de diversas formas que Ele é Deus. Se vocês não acreditam em mim, acreditem nas minhas obras. Como é que Deus vai fazer o que Ele faz através de Jesus, se Ele não fosse de Deus? Mas Ele vai contra o sábado. Espera aí, mas no sábado Ele cura. Essa cura tem origem divina. Então o que Ele está fazendo é certo. Então Ele vai provando pela sua doutrina, pelo seu modo de falar, pelas suas atitudes e pelos milagres e profecias que Ele é Deus. Então os judeus olham em Jesus o sinal de contradição na sua relação com a lei, na sua relação com o templo e na sua relação com o próprio Deus. E é por isso então que eles rejeitam, não querem. Para uns é salvação, para outros queda, rejeitam, então decidem matá-lo. Então toda a morte de Jesus é causada exatamente por ele ser sinal de contradição. Aplicando isso aos dias de hoje, ocorre a mesma coisa. Quem quiser seguir Nosso Senhor vai ser sinal de contradição. Você pode ser um cristão firme com Jesus ou ser um cristão com cheiro de flor de laranjeira. Ou um cristão light. Hoje tudo é diet, né? Então você é um cristão light. Não quero nada aqui substancioso para mim, né? Não quero compromisso com Deus, não. Quero ter a minha missa no domingo e depois viver a minha vida, curtir meu samba, minha cerveja, meus colegas, meu futebol, dar meus passeios, ir à praia, fazer de tudo e tal. Domingo eu vou à missa. Depois eu não tenho compromisso em ser honesto nos meus negócios, em tratar bem minhas pessoas, em fazer coisas impuras, enfim. Isso aí eu depois me resolvo com meu Deus no domingo e acabou-se. Entro lá na fila de confissão, chego lá, o padre me dá uma lavada, pode até puxar minhas orelhas, mas depois está tudo bem, vou viver minha vida normal. Como se a vida fosse normal assim, pecando. Então, o que se exige de nós cada vez mais é um compromisso maior com Deus.
E não fazer de Deus apenas uma questão, um objeto de vitrine, que eu vou lá, acho bonito, pego, uso, depois devolvo. Mas eu tenho que ter compromisso e Deus tem que inspirar todos os meus atos. Eu tenho que ter uma boa relação com Ele, é claro. Então nós caímos, voltando à questão da lei, ou no escrúpulo, em que vemos pecado em tudo, ou caímos no laxismo, não há pecado em nada, basta eu fazer formalmente o cumprimento da minha religião e o resto vou ficar bem. Quando eu morrer, de certeza eu vou para a casa do Pai e vou ser canonizado ainda lá no caixão, como acontece muito hoje. Canonizado no caixão. Era muito bom, um santo e tal. Por favor, falo para vocês como filhos e como ovelhas. Quando eu morrer, não deixe de rezar por mim. Era muito bonzinho. Vai com essa história para o meu lado, não. Mas ele era tão bom, não venho com isso, não. Eu vou estar lá no purgatório sofrendo, fogo do terrível, ninguém, não precisa rezar por ele, não. Não vou pedir umas graças para ele que ele vai conceder. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Rezem, mandem celebrar missas e tal. Não canonizem ninguém antes da igreja. Tem um processo grande para canonizar. E deixa Deus agir. Tá bom?